A nossa mesa a seguir, a mesa 3, chama-se Ação Educativa e a Acessibilidade. E desde já convido as pessoas que irão colaborar com a nossa discussão. Daniel Gonçalves, Memorial da Resistência, por favor. Palmas para o Daniel. Eu funciono quase como um apresentador de auditório. Ialê Cardoso, do Museu do Futebol. Por favor, Ialê. Eu agora pronunciei correto, não foi, Ialê? Ótimo, muito bem, já aprenderam. E Márcia Bamberg, Museu de Porto Alegre. Palmas para a Márcia. Por favor. Meu nome é Daniel. Eu sou responsável pelo projeto de acessibilidade do Memorial da Resistência. Eu conheci o Eduardo num congresso internacional promovido pelo SESC. E lá nesse congresso, uma das participantes do congresso, chamada Lara, que ela é cega, ela tem baixa visão, na verdade, ela foi conhecer o memorial e me disse, e agradeceu, disse que tinha gostado muito da visita e tal, e ela disse que a gente nunca deve perder a oportunidade de elogiar alguém. A Fernanda não está aqui, né? Não está, né? Mas, ainda assim, não perderei a oportunidade de elogiá-la. Eu achei incrível a apresentação dela, muito, muito boa. E eu queria aproveitar também e agradecer o Eduardo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e agradecer também a Ialê, que eu comecei a trabalhar com acessibilidade junto com a Ialê, lá nos idos de 2000 e não sei quanto, no Museu da Casa Brasileira. Nós éramos educadores juntos, depois ela se tornou coordenadora do educativo do Museu da Casa Brasileira. E ela falou assim, não, você vai para acessibilidade porque você tem jeito para isso. E eu falei, vamos lá, né? Então, se eu estou aqui hoje, eu devo isso, ao Eduardo pelo convite, outro pela Ialê, que me deu essa oportunidade de trabalhar com acessibilidade, que é uma coisa que me faz muito feliz. Então, só apresentando rapidamente o Memorial da Resistência, é uma instituição museológica dedicada à pesquisa e à salvaguarda e comunicação de referências da memória da resistência e da repressão política do período republicano brasileiro, de forma a contribuir com a reflexão crítica acerca da história contemporânea do país. Eu não sei se alguém aqui conhece o Memorial da Resistência. Para quem não conhece, o Memorial da Resistência ele fica localizado no antigo prédio onde era a sede do DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, né? Que é esse prédio bonito aí, que fica ao lado da Sala São Paulo. Então, localizado no edifício que abrigou o DOPS, o local é marcado pela violação dos direitos. Hoje ele abriga o Memorial da Resistência de São Paulo, dedicado à valorização dos princípios democráticos, do exercício da cidadania e do respeito aos direitos humanos. Então, falando um pouco sobre o projeto de acessibilidade do memorial, que é o Memorial para Todos, que esse projeto iniciou em 2014. O Memorial para Todos é um projeto de acessibilidade do Memorial da Resistência. Pode passar esse também. Não, podia? Então, essa é uma frase da Amanda Tojal, que a igualdade entre as pessoas é direito de todos e se concretiza mediante políticas que, ao tratar a todos igualmente, reconheça também as suas diferenças, oferecendo as oportunidades necessárias para que todos possam desenvolver suas potencialidades, a serem atendidos em suas necessidades também como cidadãos independentes. Então, pode... Então, quando eu cheguei lá, toda a acessibilidade física do prédio ele já estava mais ou menos pronto, porque como é a história do prédio, né? O que aconteceu? Eu não vou tratar dela toda, porque tomara que tenha um vídeo aqui, se não tiver, daí eu trato.
o prédio ele foi construído em 1914 para ser uma empresa chamada Estrada de Ferro Sorocabana. Depois, ele passou, em 1940, ele passou a ser o DOPS. Lá funcionou até 83. De 83 até 97, o prédio foi a sede da Delegacia do Consumidor, que é tipo o antigo PROCON. De 97 a 99, o prédio ficou abandonado e depois houve até hoje, né, não há uma iniciativa muito grande de manutenção da história da ditadura militar ou dos períodos de repressão do Estado brasileiro. O prédio ele ficou meio indo de um canto para o outro. A princípio, o governo do Estado de São Paulo queria transformar aquele espaço numa escola de música. Os ex-presos lutaram e, a partir disso, construíram o primeiro Memorial da Liberdade, que era basicamente exposições muito parecidas com o Instituto Moreira Salles, só que dentro de celas. E daí os ex-presos lutaram para que aquele espaço fosse realmente um espaço de memória. E daí, em 2008, se transformou lá o Memorial da Resistência. Nesse processo de construção do Memorial da Resistência, uma equipe multidisciplinar participou do processo de implementação desse plano museológico do memorial. E nessa equipe participou a Amanda Tojal, participou a Gabriela Aidar, a Margot, a Margarete Oliveira, tal. E então, quando eu cheguei, a parte de acessibilidade física já estava toda pronta. Então tinha rampas, os banheiros adaptados, tinham as maquetes táteis e tal, mas o memorial ainda não recebia grupos de pessoas com deficiência para fazer a visitação e tinha muito pouco de acessibilidade comunicacional no espaço. Então, pode... Então, essa questão da acessibilidade comunicacional. Que é uma coisa assim, antes de vir para cá hoje, eu fui, né, arrumei o cabelinho, coloquei uma roupinha bacana e tal. Por quê? Por que a gente faz isso, né? Eu considero a opinião de vocês importante, né? Vocês estão aqui me ouvindo e eu considero a opinião de vocês importante. Então, eu me arrumei para vir até aqui, para vir bonitinho, perfumado, etc. e tal. A mesma coisa se dá com os materiais de acessibilidade. Então, se eu faço uma coisa que é mequetrefe para as pessoas vão entender que a opinião delas é mequetrefe também, né? Então, eu acho muito importante que o desenvolvimento dos materiais se dê de forma o mais profissional possível, mesmo dentro dos poucos recursos que a gente tem, e cada dia menos, por conta de motivos que vocês já conhecem, né? Então, só quando se desenvolve ferramentas para o seu público, ele se sente valorizado. Ele entende a grande importância daquilo que poderá desenvolver dentro da sua instituição. Isso o transforma não mais em um mero espectador, mas em um produtor de cultura. E, por consequência, a qualidade do material desenvolvido influencia na forma como o público enxerga a importância da sua participação no espaço. Então, em relação a dois preceitos que a gente utilizou para o desenvolvimento dos materiais lá. Um deles é a questão da multissensorialidade. Daí, assim, como eu entendo a multissensorialidade? Tipo, o cérebro humano é que nem um computador, né? Num computador, tem vários jeitos de você colocar informações dentro dele. Então, você tem o mouse, você tem o teclado, você tem o scanner, ou, enfim, o pendrive, e etc. A gente é a mesma coisa. Quais são as ferramentas que a gente tem para colocar informações dentro do cérebro, né? São os nossos sentidos. Então, olfato, audição, paladar, etc. e tal. Então, eu tento desenvolver um material que utilize o máximo de sentidos possível para conseguir chegar nos conceitos que eu quero trabalhar, né? Pode passar, por favor. E também a teoria das inteligências múltiplas, que é de um pesquisador de Harvard chamado Howard Gardner, que ele faz ele desenvolve a inteligência humana
nesses conceitos, que é de linguística, lógico-matemática, criativa, sonora, sinestésica, naturalista e principalmente emocional, que é uma coisa que eu acho que o museu, e ainda mais o Memorial da Resistência, que trata tanto dessas questões que são emocionais. Eu acho que é fundamental, porque assim, a pessoa ela pode não ver ou não ouvir, mas todo ser humano é capaz de sentir coisas, sentir emoções. Isso é uma coisa que é humana. Então, eu acho que lidar com a ferramenta emocional, especialmente no memorial, é muito importante. Então, pode... Esse aqui, eu vim bem correndo, falando bem correndo, porque era disso que eu queria falar. Por mim, se eu pudesse... Só esse, se eu não precisasse... meus cacarecos todos. O desenvolvimento desse material aqui, como que ele se deu, né? Passa para o próximo, por favor. Vamos ver se tem. Aí era o vídeo. Vamos ver se passa. É isso. Então depois a gente passa. Tá. Então eu vou apresentar aqui fisicamente, depois a gente passa o stop motion. Tá. O que é isso, né? Quando eu cheguei no memorial, a primeira coisa que me pediram, que foi solicitado, foi que eu atendesse o público de pessoas cegas. Porque o espaço já estava adaptado, porque já tinha as maquetes táteis, porque os recursos que tem lá são muito de áudio, por conta dos testemunhos dos ex-presos políticos, etc. Falei, tá bom, vamos atender, então a gente começa com o público cego. E foi bacana. Tal. Primeiro a gente fez uma consultoria com aí, foi. Conheça um pouquinho mais da história do prédio que eu já... Então eu vou falar dessa parte da consultoria também. Eu chamei pessoas com deficiência e fiz uma primeira visita do jeito que eu achava que era o jeito mais adequado de apresentar o espaço para eles. E pedi para eles fazerem uma crítica. Daí eu contei com a sorte, ou com o privilégio, de ter conhecido a Ialê, e a Ialê me apresentar os profissionais que trabalharam lá no Museu do Futebol, que eram os deficientes residentes. Então, eles já tinham a experiência de criticar. Então, eles criticaram primeiro, José Vicente, criticou a minha visita, e, a partir disso, eu fui desenvolvendo os materiais. Depois, eu fui pensar em como atender as pessoas com deficiência intelectual. E eu fiz isso aqui. E que tem a ver com isso aí que vocês vão ver agora, que são essas placas imantadas. Então, pode passar. Abriga o Memorial da Resistência de São Paulo. Ele foi construído em 1914 pelo escritório do Ramos de Azevedo para ser a sede da empresa Estrada de Ferro Sorocabana. Nos andares de cima eram os escritórios, onde as pessoas trabalhavam decidindo os assuntos relacionados aos trens, enquanto no térreo era o armazém onde ficava guardado um dos produtos que esses trens transportavam demais em São Paulo, o café. A Estrada de Ferro Sorocabana ficou no prédio até 1940. Depois, ele passou a ser a sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o DEOPS-SP. Esse departamento da polícia era responsável pela repressão de movimentações sociais consideradas subversivas. Em outras palavras, qualquer pessoa que era contra a ordem social ou política seria investigada pelos policiais que trabalhavam aqui, ou mesmo presas nas celas que funcionavam no térreo. O DOPS-SP ficou no prédio até 1983. A partir de então, foi ocupado pela Delegacia do Consumidor, até 1997. Depois de abandonado por um tempo, em 2002, foi inaugurado, no espaço da antiga prisão, o Memorial da Liberdade. Somente em 2008, com a participação dos ex-presos políticos e da Pinacoteca do Estado, é criado o Memorial da Resistência de São Paulo, um lugar que atua na preservação da memória das lutas em prol dos direitos humanos e na formação para a cidadania.
O Memorial da Resistência de São Paulo é um equipamento da Secretaria de Estado da Cultura, administrado pela Associação Pinacoteca de Arte e Cultura. Aqui. Então eu apresentei isso aqui para eles, mais ou menos desse jeito que vocês viram. E tô abafando, né? Abafei, rebentei, né? Eu fiquei 2 meses para desenhar isso tudo. E desenha, e plastifica, e coloca... Nossa Senhora! É sempre muito assustador isso. E plastifiquei, desenhei, etc. e tal, 2 meses fazendo isso tudo. E fui apresentar para os 2 consultores lá do deficiente residente, que era o Paulo e o Mário. Apresentei para eles e tal. Eles olharam para mim e falaram assim, eu não entendi nada. Meu, nossa Senhora. Meu Jesus Cristo, o quê? Como assim? O que vocês entenderam? Tipo, né? Porque daí você fica pegado à ideia, porque deu um trabalhão e ficou bonito. E daí você fez, o quê? Mas como assim? O que vocês não entenderam? Daí eles falaram assim, eu não lembro. Então, quando você apresenta o lance do trem e depois você fala do DOPS, quando você fala do DOPS, eu esqueço do trem. Quando você fala do abandonado, eu esqueço do DOPS. E quando você fala do memorial, eu só lembro do memorial e esqueci todo o resto. Daí você fala, tá, mas isso não é legal? Não ficou legal isso? Não, isso é super legal. Isso está muito legal. Eu falei, tá, e como que eu uso isso? Daí eles me responderam, não é você que tem que usar, sou eu que tenho que usar. Eu, tá, ok. Daí eu vou para casa, durmo com esse barulho, né? E como então eu vou fazer para eles usarem isso aqui? Daí, né, estudando toda aquela questão da multissensorialidade e das inteligências múltiplas e tal, eu fiz a mesma coisa, só que com isso. Então eu apresento a mesma história para eles, com esses objetos. Aqui eu tenho na minha mão um saco com café. Eu vou deixar aqui depois, ou eu passo para vocês, não sei. E eu comprei esses brinquedos, eu tenho aqui uma viatura, um fusquinha viatura, um trenzinho, eu tenho um cavalo marinho, porque o DOPS resolveu destruir um cavalo marinho, fazendo do cavalo marinho o símbolo do DOPS. E eu comprei esses brinquedos, e eu contei, esse mesmo stop motion, eu conto para eles essa história deste jeito, e eles contam para mim desse jeito. E funciona. Muito. Porque daí eles voltam para visitar outras exposições, e eles lembram da história inteira. Inteirinha. Assim, eu podia insistir em fazer isso aqui e achar que eu estava abafando. Mas, veja, eu não sou uma pessoa com deficiência intelectual. Eu não sei pensar como uma pessoa com deficiência. Eu sei pensar como uma pessoa e eles são pessoas, e nós pensamos. Né? Mas eu penso de um jeito diferente dele. Então, e quem tem que me explicar de que jeito que eu tenho que apresentar ao museu é ele, não sou eu. Né? E eu tenho que largar meu orgulho de lado e melhorar de acordo com o que eles estão me falando. Né? Eu adoro esse bonequinho fazendo barbaridades ali. Esse é um jogo que foi adaptado a partir do... que está aqui. Não, aqui. É um jogo que foi adaptado a partir de um jogo que o educativo do Memorial já tinha, que era para explicar o que é um crime político. Porque, assim, quando você vê uma cela e grades, a primeira coisa que você identifica é bandido, assaltante, etc. E tal. E não é o caso de lá. As pessoas não estavam presas lá porque eles eram bandidos. Eles estavam lá porque eles reivindicavam pelos seus direitos. Que é uma coisa que no Brasil não se pôde fazer até 1985.
Durante todo o período republicano brasileiro, o povo brasileiro não pôde reivindicar pelos seus direitos. É por isso que até hoje eles não sabem. O povo, nós, do povo brasileiro, não sabemos reivindicar pelos nossos direitos, porque nós temos 34 anos em que a gente começou a fazer isso. Isso para a história nós estamos engatinhando ainda, né? Então é um jogo para identificar, é um jogo de ligar os pontos, né? Nossa Senhora. Só mais um pouquinho. Desculpa, gente. Desculpa a apresentação à tarde. Pode ir. Cadê? Cadê o botão? Então. Esse aqui é a mesma situação, tipo desse jogo aqui. A janela de Libras que a gente fez. Tem o espaço é dividido, é o espaço remanescente do antigo espaço carcerário do DOPS. Tem 4 celas. A última cela, que é a cela 4, tinha os testemunhos dos ex-presos políticos. Eu cheguei lá e falei, olha, e era só um áudio. Eu falei, a gente precisa fazer uma janela de Libras. Daí a curadora falou, não dá. Como que a gente não dá? Eu não quero me interferir, não sei o quê. Eu falei, então, vai ter que dar. Porque, veja, isso é uma escada. Se tivesse uma escada aqui, você colocaria um elevador, certo? Tipo, um público surdo que vem aqui, se entra aqui e não entende nada, porque ele não ouve. Então vai ter que colocar uma janela de Libras. Fala, não, então vamos colocar uma janela de Libras, mas eu não quero que apareça o rosto dos ex-presos. Eu não quero que apareça. Fala, beleza, não aparece. Daí a gente fez, né? Fez a janela com aquela moça ali que é ótima, ela chama Amanda, e a gente foi apresentar para um surdo, né? Começou o negócio. Não entendi nada. Falei, meu Deus, mas o quê? O quê que você não entendeu? Daí eu falei, então, porque quando começa, ela fala assim, meu nome é Rose Nogueira. Daí logo em seguida ela fala, meu nome é Maurice Politido. Meu nome é... Eu falei, mas quem é ela? Porque se ela é a Rose Nogueira, se ela é a Elza Ferreira Lobo, quem é ela? Ela é louca. Ela é uma louca que é várias pessoas. Daí você fala, realmente, e veja, isso é óbvio, não é? Mas a gente não pensa nisso. É muito óbvio, porque tipo, a janela de Libras é só alguém falando Libras ali. Resolveu. E não é assim. Tem muito mais coisas. E quem tem a nos ensinar são as pessoas com deficiência. Eu não sou surdo. Eu não sei. Né? Então, já estou acabando, juro. Eu estou no Serasa aqui do tempo, desculpa. Esse é uma audiodescrição, se sobrar tempo no final eu apresento, tem um vídeo que é uma homenagem às pessoas que morreram ou desapareceram na época da ditadura, então pode pular. Bom, então esses são alguns exemplos de como isso aqui atinge os... Pode pular, acabou o meu tempo. Pode pular também. Esse é o endereço do memorial, o próximo é o meu contato. Eu só queria apresentar para vocês que agora a gente está fazendo também... Está aqui. A gente está fazendo... A gente está com uma exposição que é uma homenagem aos 70 anos da Declaração de Direitos Humanos. E até o Eduardo fez uma prancha para a gente, tátil. Então, são 30 artistas foram convidados para ilustrar cada um dos artigos da Declaração de Direitos Humanos. E daí eu trouxe 2 desses artigos, depois eu deixo numa mesa ali, ou alguma coisa assim, ou aqui em cima. E se vocês quiserem ver os meus cacarecos, e tiver alguma dúvida, fica à vontade. Desculpa o Serasa do Tempo. E é isso, muito obrigado. Não. Uma última coisa, eu juro que é a última. Eu tenho uma tia que tem uma síndrome que chama síndrome de Rett, que é uma síndrome, é uma deficiência múltipla, então ela tem uma deficiência física, ela tem baixa visão, ela não consegue falar e tem um certo autismo. Dentro de tudo isso, quando ela quer sair de onde ela está, ela fala tatá. Quando ela está com fome, ela fala papá. Quando ela quer deitar, ela fala naná.
dentro de toda essa dificuldade que ela teve, ainda assim, ela conseguiu se aproximar do mundo de pessoas sem deficiência para conseguir se comunicar. Ela conseguiu fazer isso. Eu não vejo porquê, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não vejo porquê as pessoas sem deficiência não conseguem chegar um pouquinho perto para entender eles. Se eles estão se esforçando tanto, se a minha tia se esforçou tanto para conseguir chegar nesse lugar, eu não entendo porque a gente não pode se esforçar muito menos para conseguir chegar mais perto. E daí, só falando uma coisa que a professora Célia falou a respeito da diversidade e da diferença, não tem um outro jeito da gente aprender que não seja com a diferença. Não tem. Se vocês todos pensarem igual a mim, eu não tenho nada para aprender com vocês. Nada. Então, a humanidade tem caminhado na contramão da inteligência. E a gente precisa mudar isso o quanto antes. Então, é isso. Desculpa. Muito obrigado. Então, teremos agora Ialê Cardoso. Boa tarde, gente. Eu sou Ialê, eu coordeno o Núcleo Educativo do Museu do Futebol. Trabalho com educação em museu há 22 anos, mais ou menos. E vou apresentar para vocês um pouquinho de um projeto autoral do museu, e que, mais do que ser um projeto que transformou o Museu do Futebol, é um projeto que transformou a mim e todas as pessoas que participaram do projeto, e eu acho que transforma todos os dias todas as pessoas que também trabalham no projeto. Eduardo, obrigada pelo convite. Dani, obrigada pelas palavras. Fiquei super feliz de ter a Márcia na mesa também, que fez uma visita no museu há 3 anos atrás. E eu lembro que, quando ela fez a visita, ela elogiou muito o nosso trabalho, e isso, para mim, é o que vale. O Museu do Futebol, só para pontuar, alguém aqui conhece o Museu do Futebol em São Paulo? Tá. O Museu do Futebol ele faz parte da Secretaria do Estado de Cultura. A Secretaria do Estado de Cultura tem uma rede de museus. Todos os museus da Secretaria recebem uma verba pública, mas somos OS. Então, a gente também tem captação própria. É o primeiro museu da Secretaria que já nasce com um programa de acessibilidade, o que é muito positivo. Esse programa de acessibilidade, ele contempla... Ele foi implementado pela Amanda Tojal também, e ele contempla toda a parte física, desde piso tátil no museu, maquetes táteis, recursos de acessibilidade, como pranchas táteis, acessibilidade social também, gratuidade. Já nasce com audioguia para as pessoas cegas e com baixa visão. E quando um museu com um tema muito popular, com um tema que o brasileiro é muito apaixonado, aliás, todo mundo, por mais que não seja apaixonado, o futebol ele é muito forte, e um museu que nasce com uma promessa de ser um espaço, um equipamento cultural acessível, o que acontece? A gente está convidando as pessoas, principalmente com deficiência, a irem ao museu, já que a gente é um espaço. Quando eu entrei no museu em 2010, Edu, pode passar, por favor. Antes só de eu contar isso, eu vou contextualizar para vocês algumas coisas que eu acho que é bastante importante, que são os conceitos de acessibilidade. Inclusive, são esses conceitos que fizeram o projeto nascer, o projeto que eu vou apresentar para vocês. Então, o que é acessibilidade? É a possibilidade de qualquer pessoa com ou sem deficiência acessar um lugar, serviço, produto ou informação de maneira segura e autônoma, sem nenhuma barreira. Então, naquele momento, eu percebi que, apesar do museu ser acessível, ele não era tão acessível assim, porque ele tem barreiras. O que são barreiras? Qualquer obstáculo que impeça, de alguma forma, a pessoa de acessar algum espaço, serviço ou produto. As barreiras podem se apresentar de várias maneiras, urbanisticamente, arquitetônicas, nos transportes, comunicação,
atitudinal, tecnológica. A inclusão social, que é um conjunto de ações que garante a participação igualitária de todas as pessoas, e a diversidade, que é a pluralidade das pessoas nesses espaços. Quando eu entrei no museu em 2010, eu já fui um pouco com receio, porque eu nem conhecia o museu, e não era um museu que eu tinha muita vontade de conhecer pelo tema ser futebol. Não sou apaixonada por futebol, e estou no museu desde 2010. E aí eu percebi que o que acontecia com a gente era muito o que tem nessa ilustração. Era a integração. A gente tinha espaços que eram espaços de acessibilidade, que eram voltados para as pessoas com deficiência. E dentro do núcleo educativo, que é o núcleo que eu coordeno, já existia alguns poucos educadores, que eram os educadores que pensavam as ações para o público com deficiência. Não era toda a equipe. E, naquele momento, eu acho que eu imprimi uma coisa muito minha, porque acho que a acessibilidade, de verdade, ela é de dentro para fora. E eu acho que, se um espaço ele é inclusivo, ele é acessível, é para todo mundo, não é só com deficiência ou sem deficiência. Tem que funcionar para todos, né? E aí a gente cria, então, em 2010, um projeto educativo que se chama Deficiente Residente, que é a minha paixão, acho que é o projeto da minha vida. Essa imagem é a Estela, que foi uma das nossas residentes, que tem síndrome de Down e é autista, e foi minha aluna também, quando eu dei aula de artes. Aí o projeto Deficiente Residente é um projeto que foi criado, pode passar, Edu, por favor, dentro do núcleo educativo, e que partiu de uma premissa muito importante, que para mim é uma lição de vida. Para a gente pensar qualquer coisa pelo outro, esse outro tem que ser o protagonista. Então, eu não posso pensar em nenhuma ação para uma pessoa cega sem eu estar com uma pessoa cega. Eu não posso pensar nada para uma criança se eu não estiver dialogando com essa criança. Eu não posso falar pelo Daniel. O Daniel tem que falar por ele. Então, faltava, dentro daquele espaço acessível, que de fato é, o protagonista para dizer para a gente se aquele espaço funciona para ele, se não funciona, o que pode melhorar. Mas, mais do que tudo, o que para mim é fundamental é a acessibilidade comportamental e atitudinal. Não adianta eu ter um espaço acessível, fisicamente, todo pronto, se a pessoa com deficiência ou sem deficiência chegar e ela não for bem acolhida, bem recebida. A barreira e o abismo que eu vou criar vai ser muito maior. Então, naquele momento, a gente cria um projeto que consiste, desde 2010, todos os anos, a gente convida uma pessoa com deficiência para ela participar da nossa equipe do educativo. Durante 3 a 4 meses, elas são remuneradas e elas trabalham muito nesse campo comportamental. É um projeto orgânico, ele se dá no dia a dia, ela entra no nosso universo, a gente entra no universo dela. Ela diz como que ela quer ser tratada, ela diz o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. Pode passar, Edu, por favor. Só fazendo uma linha do tempo muito rapidamente, no primeiro ano, a gente trabalhou com uma pessoa cega e com uma pessoa com baixa visão, até porque o museu é um espaço muito visual, então a gente queria levar uma pessoa cega e uma com baixa visão. Em 2011, a gente levou 2 pessoas com deficiência intelectual, uma com síndrome de Asperger e uma pessoa autista. Depois, 2 pessoas surdas. Em 2013, a gente levou uma pessoa com paralisia cerebral e uma pessoa cadeirante. Depois, a gente trabalhou a saúde mental, esquizofrenia. Depois eu explico o porquê. Em 2015, todos os nossos residentes trabalharam juntos e aí a gente já estava maduro como equipamento cultural e a gente quebrou a barreira entre eles. Em 2017, a gente trabalhou com a síndrome de Down, depois, de novo, a gente trabalhou a deficiência auditiva e esse ano a gente está trabalhando a deficiência física. Eu vou ilustrar uma coisa que aconteceu que explica muito quando a gente não tem o protagonista e pensa por ele.
Nessa imagem aqui da esquerda, o Museu do Futebol tem 16 salas, e todas as salas são temáticas. Então, quando você entra numa sala, tem lá o nome da sala, Sala Anjos Barrocos, e uma breve explicação do que é aquela sala, em português, inglês, espanhol e braille. O totem, ele era totalmente chapado e vertical, como está na imagem do lado esquerdo. Quando o José Vicente, que foi o nosso residente, ele foi fazer a leitura, ele virou e falou: é muito legal que vocês pensaram no braille. Por um outro lado, esse braille não funciona para uma pessoa que é cega. E a gente falou: nossa, como? Por quê? Ele falou: porque o texto é grande. Quando eu faço a leitura com a minha mão reta, eu perco a sensibilidade na ponta dos dedos. Ou seja, a gente teve que refazer todos os totens. A gente investiu uma grana altíssima. Se a gente tivesse feito isso, construído com esse protagonista, a gente não teria que ter feito esse retrabalho. Em 2011, quando a gente trabalhou com o André, que é autista, e o Mário Paulo, que tem síndrome de Asperger, que estão na imagem, o André está de óculos escuros e o Mário de camiseta branca. Pode passar, Edu. Eu vou muito rapidamente dizer uma coisa também que aconteceu e que aí a gente caiu uma ficha de quanta, às vezes a gente vai fazer uma transposição de linguagem para uma pessoa, como o Dani falou, a gente está abafando e aquilo não ficou nada para a pessoa. Essa sala que está ilustrada aqui na imagem de baixo é a Sala das Origens. É uma sala que são muitas fotografias, em todas preto e branca, que contam a origem do futebol, desde do Charles Miller até os dias de hoje. O André, que tem autismo, a gente perguntou para ele: essas fotos elas são antigas ou elas são novas? Ele falou: são todas antigas. A gente falou: que legal. E a gente pegou um celular e a gente falou: por que as fotos são antigas? Porque são todas preto e branca. E aí a gente pegou um celular e a gente tirou uma foto dele. E aí a gente mostrou a foto para ele. E a gente falou: e essa foto, é antiga ou nova? A gente mostrou a foto preta e branca. Ele falou: é antiga. E aí a gente pôs a foto colorida. E essa? Ele falou: é antiga. Mas a gente falou: mas é você na foto. Ele virou e falou: então, mas é porque é preto e branco. Então o preto e branco é antigo. E aí a gente fica... É isso, é construir com. Eu acho que o deficiente residente, ele traz para a gente o construir com. E a gente sentar com os nossos residentes, é um pouco do que o Daniel falou. Como acessibilizar, como conseguir fazer a transposição dessa linguagem para qualquer pessoa entender de uma maneira clara, lúdica e divertida, sem ser antigo e novo. Como é que a gente vai fazer isso? E eles trouxeram a questão do código visual das roupas, que eles conseguem identificar o antigo e o novo, não pela foto preto e branco ou colorida, mas pela roupa. Estou correndo, tá, gente? Porque, senão, com os nossos residentes surdos, a gente teve uma sacada muito legal, que é de, primeiro, a equipe não se capacitou em Libras. E aí eu fui bastante criticada por isso, mas como não? Como a equipe não sabe falar Libras? A questão, a residência é o ato de conviver. Então, ninguém se preparou para receber uma pessoa cega na equipe, ninguém se preparou para receber uma pessoa com síndrome de Asperger na equipe. Eu não me preparei para receber o enteado, eu tenho um enteado. Eu aprendo no dia a dia, na convivência. Então, a gente também foi construindo com os nossos residentes surdos, aprender Libras, mas principalmente com o vocabulário do museu, que é o mais importante. E o mais importante para a gente não é ser especialista em Libras ou em nenhuma deficiência, é receber bem aquela pessoa que já tem abismos sociais muito grandes e a gente quer que, minimamente, ela se sinta acolhida dentro daquele espaço. A Fernanda, que foi a nossa residente com paralisia cerebral, ela trouxe uma coisa extremamente importante para a gente. Primeiro, a questão do tempo. Muitas vezes, ela fala com as pessoas, com aquela fala super afetada, sabe, e as pessoas não entendem, e inventam. Pode ir ali. E não foi isso que ela falou, não foi isso que ela perguntou. Então, é a questão do tempo. Pergunte, não entendeu? Pergunta de novo. Não entendeu? Pergunta mais uma vez.
Outra coisa que ela trouxe para a gente, o que vocês pensam de acessibilidade para uma pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade na mão? A mão da Fernanda, ela é toda virada para dentro. E aí a gente percebeu que os nossos jogos educativos, eles não eram acessíveis para a Fernanda. E, muito provavelmente, não eram acessíveis para várias pessoas idosas também. E aí a gente começou a pensar tudo que a gente pensa hoje no museu, no educativo, todos os produtos, todos os jogos, todas as ações, a gente pensa para que sirva para todos os perfis de público sempre. Então, são coisas grandes, são coisas com textura. A gente acessibiliza de uma maneira que, de fato, aquilo funcione para todos e que não segregue ninguém. O Luiz Felipe, que tem esquizofrenia, ele ajudou a gente a pensar o Museu do Futebol. O Museu do Futebol ele é um museu que mexe com todos os sentidos. Por um lado, é muito legal, e, por um lado, é um pouco... deixa a gente atordoado, porque uma sala é muito barulhenta e é gelada, a outra sala é quente e é escura. Então, todos os nossos sentidos vão sendo aflorados o tempo todo. Então, como lidar também com uma pessoa que muitas vezes tem um surto ali dentro, e que é muito fácil ter um surto ali dentro, né? E aí o Luiz ajudou a gente também a pensar em como melhorar a iluminação, quando a pessoa não se sente à vontade numa sala, qual é o caminho, qual é o percurso que a gente pode fazer para aquilo ser gostoso e confortável para ele. Pode passar. Esse, enfim, é só um slide com todos os nossos residentes juntos. O Zé Vicente, aquela imagem de cima, apesar de parecer uma imagem boba, o Zé Vicente ele ajudou a gente a como conduzir uma pessoa cega na escada rolante. Era dúvidas que a gente tinha. Então, o residente ele ajuda a gente a um pouco pensar nisso. Sabe aquele medo bobo que a gente tem de falar, olha, quando a gente está falando com uma pessoa cega, a gente fala, olha, tá vendo esse quadro? Daí você fala, nossa, eu usei a palavra ver, meu Deus, eu dei um fora. Então, é um pouco essa quebra dessa barreira, é mostrar para a gente que é natural, e se a gente tiver medo, a gente pergunta, e a gente quebra a barreira perguntando e, de fato, convivendo. Tem um documentário maravilhoso do projeto que está disponível no YouTube do Museu do Futebol, numa playlist de acessibilidade, para quem se interessar depois. Eu tenho menos de 5 minutos, então eu vou dar uma acelerada só para a gente... Edu, você passa para mim, por favor? Pode passar? Não. Vou deixar aqui... Esse é o Fernando, que foi o nosso residente surdo no ano passado, e o Fernando ele ajudou a gente a acessibilizar o museu com videolibras. Ele fez um videolibras com conteúdo das salas, que hoje é disponível em QR Code em todas as salas do museu. Mas eu acho que o mais bacana com o Fernando foi não só trabalhar Libras com a equipe, que é muito importante, mas trabalhar a comunicação gestual. Eu tenho uma dificuldade imensa de aprender Libras, eu falo, a mão mexe, eu sou super estabanada. E aí ele percebeu o meu potencial de fazer careta, de trabalhar com o corpo, e ele virou e falou, você pode se comunicar com uma pessoa usando o seu corpo. E, dessa maneira, você pode se comunicar com qualquer pessoa, sendo surda ou não, inclusive um estrangeiro, se chegar aqui no museu. A gente recebeu 2 prêmios de educação em museu com esse projeto. E aí, deixa eu passar mais um. E aí, só para finalizar, além do deficiente residente, já que o museu é acessível e já que o museu é para todos, a gente tem mais alguns projetos, que é o Aproximações, que é um projeto que a gente fez com as pessoas em situação de vulnerabilidade do entorno do museu. Essas pessoas não frequentam o museu, mesmo tendo dia de gratuidade. Então, a gente levou elas para dentro do museu e a entender o
por que elas não frequentam, e, mais do que tudo, dar o pertencimento para elas, não só do nosso museu, como qualquer espaço cultural. Perdão, gente, cadê o meu tempo? A gente tem um museu... A gente tem um museu, mas eu estou acabando, prometo. O Museu Amigo do Idoso, por incrível que pareça, o Museu do Futebol ele fica entre 3 bairros que tem uma concentração imensa de idosos em São Paulo, que é o Pacaembu, Higienópolis e Perdizes. E o idoso é o nosso não público. Por que o idoso não vai no Museu do Futebol e vai em outros museus? Então, a gente também levou 2 idosos para trabalhar com a gente durante um ano. Eles foram remunerados e eles ajudaram a gente a pensar em transformar o idoso em nosso público, o não público se tornar público. O projeto Conviver, que é um projeto de consciência funcional, que não só a gente desenvolve com os terceirizados, mas com os próprios funcionários do museu. E, por último, e não menos importante, o nosso espaço Dente de Leite, que era um sonho meu, que era de também ter um espaço para esse museu para bebês de até 3 anos e seus cuidadores. Não é um espaço de shopping que você deixa o seu filho e vai passear, é um espaço de brincar conjunto, é um espaço de já começar a respirar esse ambiente cultural e já de dar esse pertencimento para essas crianças pequenas. Enfim, é isso. O museu ele não está acessível 100%. Eu tenho certeza que o dia que eu não tiver que falar que o museu é um museu acessível, é porque, de fato, ele vai ser acessível. E é isso, gente. Obrigada. Agora teremos a exposição da Márcia Bamberg. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço de coração ao professor Eduardo e eu fico muito feliz em compartilhar a mesa com o Daniel e com a Ialê. Eu tive o privilégio de conhecer o Museu do Futebol lá em 2011 e, para mim, assim, é muito importante ouvi-los nesta tarde chuvosa. O Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo. Ele fica situado aqui no bairro Cidade Baixa e o museu ele fica no solar de Lopo Gonçalves. É uma casa estilo luso-brasileira, colonial. É uma casa que foi construída em meados do século XIX, entre os anos de 1845 e 1853. Então, eu trouxe nesse fundo do meu slide a imagem do solar. E, assim, quando eu pensei essa apresentação, eu falei, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou falar e trazer alguns áudios para vocês, para deixar o convite para vocês ainda ir conhecer este espaço. Inicialmente, eu quero falar da parte física. Como o solar é um prédio antigo, ele foi adaptado no ano de 2002. Então, foi realizada a colocação de uma escada fixa, de um elevador e do banheiro adaptado. E também foi, o próximo slide, Eduardo, a nossa maquete tátil, que esta maquete ela fica na sala de entrada do museu. E para a pessoa com deficiência visual, eu sempre digo que é a única forma de apreensão do espaço e do prédio onde está localizado o museu. Então, assim, a fachada do museu ela tem janelas e a entrada se dá por uma escada lateral. A porta principal é na lateral.
E, à frente do solar, do prédio, existe uma árvore centenária chamada magnólia. Então, a pessoa com deficiência visual tem a percepção de como é o prédio, uma casa de porão alto e com um torreão. E nós temos também a planta baixa, que sempre nós localizamos onde a pessoa está, e isso assim, é muito importante. E esta sala, onde está a maquete, ela está, o próximo slide, com a exposição que conta a história deste espaço, o solar, que virou museu, memórias e histórias. Esta sala conta a história da construção, do Lopo Gonçalves, que foi um rico comerciante aqui em Porto Alegre. Na época, aquela casa foi construída como sede de chácara. Aquele local era considerado uma zona rural. Ainda era zona rural aqui em Porto Alegre. E esta exposição conta, então, a história desde a sua construção, em 1845, até o ano de 2012, que foi quando esta sala foi pensada. Em 2012, esta sala já foi realizada a audiodescrição com o trabalho da Letícia Schwartz. E como nós vínhamos conversando, todo o trabalho de audiodescrição exige uma pesquisa que foi realizada, assim, como o Museu de Porto Alegre trabalha com diferentes coleções históricas, em termos de acervo tridimensional, que são objetos, mais o acervo fotográfico e mais o acervo arqueológico. Então, toda a audiodescrição foi realizada através da Letícia com a equipe do museu. Então, eu gostaria de compartilhar um áudio de uma aquarela. Eu, de propósito, só trouxe o áudio para vocês ouvirem. Faixa 4. Porto Alegre, século XIX. Uma aquarela de Rudolf Vendroth, datada de 1852, mostra uma vista de parte da cidade de Porto Alegre. Na parte direita da tela, vemos diversas casas construídas sobre um morro. A antiga Igreja da Matriz indica que se trata do atual centro de Porto Alegre. Um homem caminha por uma rua de chão batido. Outro conduz uma carreta puxada por um animal. À esquerda da tela está a parte baixa da cidade, com menor concentração de casas, estendendo-se até a beira do Lago Guaíba. Ao longe, 3 casas distantes umas das outras, em uma área de muita vegetação. No centro da tela, cercado por morros, o Lago Guaíba. Nas águas claras, que refletem a luz do dia, navegam 3 barcos à vela. Toda a parte superior da tela é preenchida por um céu pálido, esbranquiçado. Faixa 4. Porto Alegre, século XIX. É isso. Obrigada. Nesta exposição também, nós temos uma vitrina com alguns artefatos arqueológicos que foram encontrados no pátio do solar. Então, eu gostaria que o professor Eduardo colocasse o áudio. Eu tenho aqui, como também eu acho muito importante, não apenas a audiodescrição, mas a possibilidade do toque, trabalhar com a questão da multissensorialidade da pessoa com deficiência, trabalhar os vários sentidos. Eu tenho, depois vocês podem tocar. Esta cabecinha da boneca
ela foi feita na impressora 3D, aqui na URGS, pelo professor Fábio, com o Eduardo. Então, nós temos a cabecinha da boneca e o cabo da escova de dente, que depois vocês podem tocar. Vamos ao áudio? 1. Cabeça de boneca em porcelana, encontrada no pátio do solar. Produção europeia, século XIX. Trata-se de uma pequena cabeça de boneca, em porcelana branca, sem pintura. Tem feições de menina, com rosto arredondado e cabelos presos em um penteado de época. 8. Fragmento arqueológico de uma escova de dente, cabo, em osso, do século XIX. 2 fragmentos de escovas de dentes, ambos muito amarelados. O primeiro é constituído de cabo e cabeça, sem cerdas. Pode-se perceber algumas palavras gravadas no cabo e a marca do fabricante, mas o envelhecimento da peça impossibilita a leitura. O segundo fragmento consiste de um cabo feito em osso, com rachaduras. Ok. Esta exposição, O Solar que Virou Museu, então, conta a história deste lugar e está, então, com toda a exposição num audioguia com a descrição dos objetos, das imagens, das linhas de tempo, das fotografias, enfim. E na segunda sala, pode passar o próximo slides, a exposição Transformações Urbanas. Esta exposição, nós temos uma maquete que ela, como era visual, o professor Eduardo teve, né, o interesse de desenvolver a tese de doutorado lá no museu. E nós temos, então, ele nos doou todo o seu trabalho, as maquetes, os diagramas táteis, as fotografias. E este trabalho também foi um trabalho de equipe junto, né, Eduardo, com toda a equipe do museu, muitas reuniões, muitos encontros, muitas ideias, e o trabalho hoje está disponível ao público e tem sido muito elogiado, inclusive pessoas de vários lugares já conheceram. É um trabalho também que trabalha a questão da multissensorialidade, que, através da audiodescrição e através do toque em maquetes, em diagramas táteis e alguns objetos, alguns elementos que foram selecionados, não apenas do acervo do museu, mas também alguns elementos para complementar a exposição e o entendimento da pessoa com deficiência, ou também de outras pessoas, inclusive pessoas idosas que lá no museu ficaram muito contentes e contempladas em conhecer esse trabalho e em poder tocar nos objetos. Eu vou mostrar para vocês que esta exposição ela está na Pentop. Eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Pentop, a caneta falante. Ligando. Leitura de livros. Transformações urbanas. Faixa 1. Como usar a Pentop. Seja bem-vindo à exposição intitulada Transformações Urbanas, Porto Alegre de Montauri a Loureiro, aqui no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, instalado no Solar Lopo Gonçalves. Esta exposição dispõe de mediação ao vivo, fotografias ampliadas, elementos táteis e audiodescrição gravada armazenada nesta Pentop.
A Pentop é um dispositivo semelhante a uma caneta. Manual de instruções. Pentop, a caneta falante. Eu trouxe um exemplo, um material da Assembleia Provincial, dos elementos desta exposição, que são 10 imagens e todas elas, então, existe uma fotografia ampliada, um diagrama ou maquete tátil e mais um elemento. Então, depois, quem quiser conhecer, nós temos aqui, podem fazer uso com a caneta Pentop, com o fone de ouvido. E este ano, nós temos uma exposição que é de curta duração, o próximo, a exposição Deus Momo Vem Aí. Histórias da folia de rua da Porto Alegre antiga. Essa exposição ela fica em uma sala pequena do museu e também ela está acessível para pessoas com deficiência visual. Também fizemos um trabalho de pesquisa, um trabalho de equipe, e quando esta exposição ficou pronta, em março deste ano, nós pensamos, por que não torná-la acessível? Bom, mãos à obra. Então, nós contamos... Sim, obrigada. Nós... montamos uma audiodescrição com a equipe do museu, algumas pessoas, e também contamos com a consultoria da AB Acessibilidade, da Bruna, que foi muito importante. E eu gostaria, então, de mostrar para vocês uma parte deste trabalho. Aqui, na minha mão. A seguir, vire à esquerda. À frente, dentro da vitrine, uma cesta com limões de cheiro nas cores amarelo, vermelho, verde e branco. Peça ao mediador o limão de cheiro. Atrás da cesta, o texto informativo é um documento escrito pelo pintor francês Debré e datado de 1835. O limão de cheiro, único objeto dos divertimentos do carnaval, é um simulacro de laranja, frágil invólucro de cera, de 1/4 de linha de espessura e cuja transparência permite ver-se o volume de água que contém. A cor varia do branco ao vermelho e do amarelo ao verde. O tamanho é o de uma laranja comum, vende-se por 1 vintém e as menores a 10 réis. A seguir, vire à esquerda. Okay. À frente... Esta exposição está provavelmente até o final de setembro, aberta ao público. Eu convido a todos a estarem, a nos visitar. E também o último slide, as nossas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estamos trabalhando com a hashtag para cego ver, para todos verem. Eu faço a consultoria, enfim, como é difícil fazer uma descrição de uma imagem estática, antiga, muitas vezes do século XIX, início do século XX, mas estamos obtendo retorno de pessoas com deficiência visual que já acessam as nossas redes. E eu faço o convite a todos a conhecer o Museu de Porto Alegre e pegar um livro, fazer uma leitura, não no dia de hoje, nos jardins do museu. A área verde lá é muito bonita, tem um espaço onde nós realizamos eventos culturais, como piqueniques,
como a roda de samba e muitas crianças também durante a semana, brincando, correndo, visitando o museu, usando este espaço público que é nosso. Muito obrigada a todos. Então, passamos imediatamente para a participação da assistência, tentando administrar o tempo que já está no seu limite. Mas vamos garantir a participação dos nossos, da plateia. Sou de Fortaleza, do Museu de Arte Contemporânea do Ceará, e eu trabalho como arte educador, intérprete e professor também. Nós estamos, esse ano, recebendo o Fórum Nacional de Museus no Dragão do Mar, que é onde o museu fica localizado, e eu espero que a gente consiga levar essas ações de educação museal e de acessibilidade para ser discutido lá também, né? Ainda são notícias extraoficiais, porque a gente precisa da confirmação do IBRAM para a realização do evento, e isso ainda está sendo negociado, né? Mas eu queria colocar e perguntar também à coordenadora do Educativo do Museu do Futebol como é que fica essa relação de recurso financeiro e de ações dentro do museu. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque o programa de acessibilidade ele está dentro do educativo lá também, né? Então, a gente tem um entrave muito grande com curadoria e expografia, porque, como é um museu de arte contemporânea, a gente recebe muita exposição de fora. Não são nossas, né? Não são do nosso próprio gerente. E quando são, também a gente tem um embate educação museal barra curadoria artística para tentar resolver essas questões de acessibilidade, e acabam gerando alguns desconfortos, porque a gente, como tem discutido desde o começo, os cursos de artes não têm uma preparação, uma formação básica para essa compreensão, e os artistas acabam muitas vezes também não tendo. Então, a gente tem esse embate, essa troca de diálogo para tentar melhorar essa relação, e a gente percebe que o nosso recurso financeiro ele acaba sendo, às vezes, esmagado para tentar a gente conseguir realizar as nossas ações, né, que são oficinas, os nossos programas que já existem, mas o programa de ação de acessibilidade que requer um recurso muito maior, né? Então, a gente, às vezes, acaba prejudicando os visitantes em relação a isso. E é uma coisa que a gente tem lei, a gente tenta justificar, a gente tenta se colocar, mas por o programa estar dentro da ação educativa, a gente acaba atuando muito mais com a questão atitudinal. E como é que vocês trabalham lá, né? Que você falou do recurso para parede em braille e tal, para o texto parede, né? Júlio, sou professor da UFPEL. Eu queria perguntar para toda a mesa a respeito se nas instituições de vocês tem associação de amigos de cada museu e se eles participam um pouco nessas atividades ou dão algum tipo de apoio para a questão da acessibilidade, ou trazem algumas demandas ou colaboram com isso. Boa tarde, eu me chamo Angélica, eu sou intérprete de Libras e venho da área, minha área de formação sempre foi a letras. E por ser uma apaixonada pela literatura e por saber o poder que os livros têm sobre nós, né, eu sempre quis incentivar outras pessoas a ler. Isso envolve desde crianças que eu conheço até o público-alvo que eu trabalho, né, que no caso são os surdos. E na questão deles, como alguns sabem, ela é a segunda língua ainda, então ela é uma língua que é utilizada na modalidade escrita, no caso, língua portuguesa. E então, todo o meu trabalho que eu fiz, que eu faço até hoje, tanto na tradução quanto na minha área de pesquisa, de estudo, acaba sendo sobre a acessibilidade comunicacional, mas ela veio primeiro, como até o próprio Daniel falou, da parte atitudinal, como todos falaram, né? Porque, no momento, é eu que preciso chegar neles. Essas pessoas já fazem tanto para conseguir um lugar no espaço, e eu posso. Por que eu me afasto deles? Então, eu sempre fiz isso, sempre a minha atitude que foi o precursor. Então, o que eu faço tudo é para esse público e com esse público. Porque se eu faço incentivo à leitura para uma criança, eu preciso chamar, eu tenho que ver o que ela quer, como que ela
necessita daquilo para eu poder chegar com o livro para essa pessoa. Então, isso vai desde a infância até adolescentes, jovens, adultos, e eu preciso deles para eu saber como que eu chego com esses materiais neles, se eles não me derem o suporte. Eu estou fazendo isso para eles, eu não estou fazendo isso para mim. E a acessibilidade, ela é para todo mundo. Ela não é só para a pessoa que tem deficiência, ela é para pessoas. Então, é mais uma contribuição, não tenho perguntas. Esse evento, quando eu vi que ele ia ser aqui no Rio Grande do Sul, aqui na capital onde eu moro, eu fiz de tudo para poder participar de todos os dias. E é realmente isso, a gente precisa debater, falar sobre cultura. Ela não é cultura só para uma pessoa, para um nicho de público, ela é para todo mundo, ela tem que ser acessível para todos os públicos. Eu não posso excluir ninguém. Então, eu preciso também acolher a todos. É mais isso, eu fico bem feliz por poder vir hoje, né? Nos outros dias também vou participar. E é isso, é mais um agradecimento, né, por toda a organização, por toda a banca que está presente hoje, por todo mundo que vai estar nos outros dias. É mais um agradecimento mesmo. Eu sou estudante de turismo, e a convite da minha professora, que eu estou fazendo a cadeira de acessibilidade, eu entendi como que a gente aprende tanto com as pessoas que têm acessibilidade, que têm deficiência. Então, foi muito interessante vir aqui. Então, eu vi que nós somos os aprendizes, eles são os nossos professores, porque nós precisamos fazer com que eles nos indiquem que caminho seguir. E foi muito interessante, achei assim um barato. E gostaria de perguntar à Márcia como é que a gente faz para fazer a visitação. No caso, eu moro em Porto Alegre e estudo em Taquara. Aí o convite de Taquara para Porto Alegre, então foi muito interessante fazer toda essa troca e fazer a visitação lá para você. Bom, em relação a orçamento e entraves, né? Eu acho que assim, entraves sempre existem em qualquer instituição. Na hora que as pessoas vão pensar uma exposição, elas não pensam em acessibilidade. A curadoria pensa, muitas vezes, na estética, não pensa em questões básicas de acessibilidade. Como eu disse, o Museu do Futebol ele já nasceu com um programa de acessibilidade. Então, isso foi um ponto positivo. Quando o deficiente residente ele nasce, logo no segundo ano a gente ganha um prêmio, e o museu também já tinha um prêmio por ser um museu acessível. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi, tá, ao longo dos meus 22 anos em museu e 12 de coordenação. A gente aprende a ser estrategista. Então, assim, quando a gente está nessa camada da coordenação que está no meio, que a gente está entre os gestores e entre a equipe de base, que é extremamente importante, que é a equipe de atendimento, a gente tem que dialogar com... E o público, a gente precisa dialogar. A minha estratégia é muito simples e que funciona. A partir do momento que eu dou protagonismo para essas pessoas, eu faço essas pessoas fazerem relatório. Elas relatam, eu fotografo, eu falo, me diz o que funciona, me diz por que não funciona. Eu levo isso às instâncias, e assim, não é a Yalê falando, ah, não, mas está ótimo aquele braille. Eu falo, não, eu trouxe 10 pessoas cegas aqui, e as 10 avaliaram. E aqui está o relatório, não funcionou. E aí, a gente quer perder a estrelinha que a gente tem de acessibilidade? Vai pegar mal. Então, a gente aprende um pouco a dialogar. Eu acho que é muito importante os gestores desses espaços serem pessoas ligadas à cultura, ligadas à educação. E o que eu disse aqui, a acessibilidade ela tem que ser de dentro para fora. Se ela for só para ver, ela não vai funcionar. Mas, a partir do momento que eu tenho pessoas dentro, isso funciona. A secretaria, por exemplo, abraçou o nosso projeto e, todos os anos, eles me dão verba para esse projeto. A verba desse projeto ninguém mexe. Agora, o que a gente está fazendo? Por exemplo, a gente abriu um espaço no Museu do Futebol, que é o túnel onde os jogadores desciam para ir para o campo. A gente abriu um espaço para uma exposição totalmente inacessível para a cadeira de roda. Eu estou peitando muito, virei e falei, gente, não pode. Cada visitante que entra no museu e não vai ali, quando vem reclamar, eu dou papel para ele, falo, reclama aqui. E aí, agora, a gente vai fazer uma captação de pessoa física para conseguir eu não sei como é que chama, uma plataforma para a cadeira de roda, para descer. Então, é isso, eu acho que a gente não pode desistir, a gente também não pode bater de frente, a gente tem que
trazer esse protagonismo, e com esse protagonismo a gente consegue as coisas, porque é isso, o espaço cultural, o espaço público, ele é público no sentido de ser de todos. E se a gente não reivindicar que a gente precisa daquele espaço funcionando para a gente não vai conseguir. Bom, em relação à verba, a verba do memorial ela vem da Secretaria de Estado da Cultura, de amigos do memorial, isso, na verdade, não existe, assim, então eles não contribuem. Aliás, a gente tem um certo probleminha com verba, porque o nosso tema é um pouco espinhoso, né? Então, a gente tem bastante dificuldade de captar recursos via Lei Rouanet. A gente já captou recurso, na verdade, com um outro projeto que nós temos, educativo, que chama Curso Intensivo de Direitos Humanos, que é um curso de 1 semana, e para esse curso a gente consegue captar verba, mas que está destinada só para esse curso. Em relação à participação, não tem, né, os amigos do Memorial da Resistência, mas o que tem por exemplo, tem o Núcleo Memória, que é um núcleo de ex-presos políticos que participam ativamente dos processos de construção do memorial. Eles participam, inclusive, de ações do projeto de acessibilidade. Então, a gente já fez ações com rodas de conversa de ex-presos políticos com pessoas com deficiência. Isso já aconteceu algumas vezes no memorial. E o que acontece também é, não uma ajuda financeira, mas uma certa defesa de algumas ações, assim. Então, que a gente queria... a gente estava participando de um projeto que era com o CAPS, que não sei se aqui no Rio Grande do Sul tem CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, e que é para pessoas relacionadas à saúde mental, né? Então, sofrimento psíquico, esquizofrenia, alguma coisa assim. E o CAPS nos procurou para a gente, porque a gente era uma referência para eles em relação à resistência, e eles queriam que a gente participasse da campanha da luta antimanicomial. E eu falei, não, vamos participar. E daí todo mundo falou, não, calma, né? É um equipamento da Secretaria de Estado da Cultura, não sei, vamos participar ou não vamos participar? Eu falei, não, tem que participar. Eu falei, não, vamos participar. Daí eu falei, não, então vamos para o conselho, vamos falar com o conselho e vamos ver o que o conselho acha disso. E o conselho defendeu o projeto e nós participamos. Então, nesse sentido, sim, nós temos os amigos, que é o conselho. O Museu de Porto Alegre teve a reunião de fundação da Associação dos Amigos do Museu, a AMOPOA, em 13 de dezembro de 2019. Não, 19, foi esse ano. Então, de março, em 13 de março, desculpa. Em 13 de março, quando o museu completou 40 anos, foi realizada, então, a fundação da Associação de Amigos e estamos aguardando os trâmites legais ansiosamente. E respondendo às outras meninas, eu gostaria muito de receber o público com deficiência auditiva lá no museu. É um trabalho que nós estamos buscando parcerias, porque nós não temos intérprete Libras. Então, você, Angélica, está convidada, enfim, a conhecer o espaço, pensar um projeto. E o museu ele está aberto, nós recebemos público universitário, muitas pessoas, sim, da área de turismo, muitas escolas, nós temos parceria aqui na URGS, temos estagiários dos cursos de museologia, história, as meninas aqui da engenharia que trabalham com a impressora 3D, enfim, estamos aguardando a visita de todos. E
amanhã à tarde estarei lá no museu. Quem puder nos visitar e conhecer um pouco do nosso trabalho de acessibilidade, a partir das 13h30. Das 13h30 às 17h30. Ou pela manhã, das 9h ao meio-dia. Também estaremos lá. Gente, na condição de mediador, eu gostaria de apresentar algumas provocações suscitadas pela mesa. A primeira é que a descoberta, as indicações dos colegas, que nós temos que pensar não sobre o outro, mas com o outro. Isso eu achei fantástico, que é uma referência para a gente. Como diria Larossa, é uma lição em que a gente constrói no campo da amizade, da liberdade, que a gente compartilha com assistência. Eu gostaria de fazer um trocadilho, Daniel, me permita. Você falou do Museu da Resistência, eu vou colocar o museu como resistência. Há uma questão de algumas conquistas, por exemplo, a discussão sobre a educação museal é uma conquista de um determinado segmento, como política pública, para o campo do museu. A própria existência do educativo nos museus também é uma luta e uma conquista. E, mais ainda, a incorporação pelo educativo da pauta da acessibilidade. Agora, a luta é fazer com que a acessibilidade seja de todo o museu e não apenas de um segmento. Como na escola ainda é a sala de recurso multifuncional, que tem que ser de toda a escola. Então, é uma luta que nós temos que fazer. E eu vou fazer um outro trocadilho. A Amanda Tojal é uma referência na discussão sobre a dimensão multissensorial. Que tal fazermos o museu um lugar multidimensional? Que tal pararmos o tempo para que o processo da aprendizagem do museu seja de reaprendermos a olhar? E as experiências com as pessoas com deficiência constroem uma outra espacialidade, uma outra temporalidade, que nos ajuda a reaprender a olhar. E que isso pode ser um elemento para todos e todas. Nós precisamos parar mais um pouquinho a vida, essa velocidade frenética. E, numa estrutura de rede, o museu pode ser esse lugar de parada, esse lugar de lentificar o tempo, como um jogo lúdico, para que a gente possa ter mais tempo para olhar as coisas. As experiências que nós temos em Natal com as escolas é um fenômeno preocupante, porque esses alunos não param, eles passam, e as coisas não afetam. Então, nós precisamos construir essa lógica do museu como uma dimensão multidimensional que para o tempo. E um dos grandes desafios no processo de acessibilidade não é apenas pensar na pessoa com deficiência, mas em todos. Que tal nós colocarmos na formação das licenciaturas o componente chamado educação museal, de pensar a ação educativa, de pensar a mediação cultural, por exemplo. Então, nós precisamos inverter. E o fato de estarmos construindo não informação no museu, mas conhecimento, talvez a gente possa aprender mais com as pessoas que pensam diferente, que têm corpos e mentes diferentes, que veem e encaram o mundo de forma diferente. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Pode bater palma, Aline, para todos nós.